Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Pimentel e também estou aqui com o João em mais um Adolescer, só que dessa vez com o tema Eternos. O João vai aqui rapidinho se apresentar e também comentar um pouquinho sobre a palavra-chave encarnação. Tudo bem, pessoal? Aqui é o João, da Igreja do Jardim Oriental. Quero mandar um abraço para o Clube Armagedon. E a palavra-chave dessa semana é encarnação. Segundo a lição, fala que Jesus ele veio ao mundo, ele viveu entre nós, tornou-se carne, ele nasceu e tornou-se humano. E o melhor de tudo isso é que Jesus ele quer habitar entre nós, quer fazer morada em minha vida e na sua vida. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, viu, João? Mas, Lu, agora é com você. O que você pensa sobre a palavra-chave dessa semana? Fala, Davi, é nóis, meu amigo. E aí, como é que foram as gravações do Momento Hipertexto? Muito bom, né? A gente vai então conversar mais um trimestre juntos aí. E hoje então vamos conversar sobre a palavra encarnação. Então, respondendo sua pergunta, meu amigo, eu vou colocar algumas coisas aqui que eu anotei, hein? A encarnação, conforme nós conversamos então, Gabriel, na tirinha da semana, se lembra que Jesus, ele para vir à Terra, ele precisou fazer o quê? Assinar um acordo. Então, a encarnação esteve atrelada a um acordo, uma reunião, né, que Jesus fez lá no céu, de, eu vou estar indo no mundo lá, vamos salvar o ser humano, mas eu vou precisar fazer isso, isso e aquilo. Então, foi um acordo, né, uns pré-requisitos que ele precisou fazer para fazer, então, esse plano da encarnação dar certo, né? Gostaria de estar colocando aqui então a palavra salvar e renegar-se. O que você tem aí sobre o momento hipertexto? Eu tenho aqui que, assim, em uma palavra só eu achei muito difícil explicar o que é encarnação. Mas eu colocaria aqui duas palavras também. A primeira seria estar presente. Eu colocaria como, acho que presença. Ter a presença de algo. Jesus aqui, ele encarnou para estar presente aqui conosco. Então, acho que essa seria a primeira palavra, então, presente. Boa. E a segunda palavra, eu colocaria palpável. A gente ouve muitos termos aí sobre reencarnação, sobre a alma estar fora ou estar presente, como é que é e tal. E quando a gente fala de encarnação, me traz muito sentido de carne, de algo palpável, de algo real, de algo físico. Boa. E aí, por isso, eu colocaria essa palavra também. Tá vendo só, galera, como o momento hipertexto é maravilhoso? Olha só, hein, eu coloquei um monte de coisa aqui, umas 5 respostas, além das outras que a lição trouxe, e o cara trouxe uma coisa totalmente diferente do que eu pensei e do que já estava anotado. Por isso que eu gosto do momento hipertexto. Bela resposta, a encarnação que o mundo conhece, né? Essa reencarnação de espírito, alma, é totalmente diferente do sentido do quem está conversando aqui. Exatamente. Então, encarnação, ele está atrelado a Jesus estar vindo do céu para aqui, para a terra, como que? Um ser humano. Então, como nós estudamos, né? Talvez a gente vai até ampliar o conhecimento desse assunto amanhã, da Trindade. Jesus, ele é Deus, né? E possivelmente, por ser Deus, a forma dele anterior, antes de vir à Terra, era diferente antes de vir para cá, e ele precisou se tornar um ser humano para então ficar aqui no nosso meio, não assustar a gente também, né? Imagina um anjo chegando aqui, a gente iria se assustar, né? Com o pessoal certeza. Talvez até já teria sacado que ele era Deus, né? Exato. Mas ele se mostrou como um ser humano, ele veio na forma humana, então é isso, é Deus se transformando no ser humano, é nesse sentido. Cara, gostei da sua colocação e gostei de estar terminando o vídeo de hoje. Como é a lição 1, cara, eu quis jogar pra você mesmo, mano, uma pergunta na quarta-feira. Todos os outros, por enquanto, dos que eu já montei o script, não tinha. E é uma pergunta meio polêmica, hein, mano? Jesus tinha, então, a natureza de Adão antes da queda ou pós-queda? Que, no caso, pós-queda, o pecado já habitava. Exato. Olha, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou colocar um parênteses nela. Tá bom. Jesus, ao vir para a Terra, ele não tinha a natureza que nós temos pecaminosa. Ok. Então, ele não tinha a mesma tendência que nós temos hoje para pecar. E a gente vê ali que Ellen White também considera, e até ela fala que Jesus veio como um segundo Adão.
E aí por isso que até a lição de quarta-feira ela traz essa comparação, né? Então, ele veio com só que aí entra o ponto. Antes ou depois? E aí, exato. A partir do momento, eu entendo que a partir do momento em que Adão, ele peca, ele tem uma tendência a continuar uma vida de pecado. Sim. Diferentemente de Jesus, que veio sem pecado e antes mesmo, até durante toda a sua vida, ele não pecou. Então, eu entendo que ele vem com uma natureza de Adão, só que antes de pecar. Porém, com um outro agravante. E aí é o parênteses que eu falei que ia colocar. Beleza. Ele vem num ambiente totalmente diferente. E a gente vê que as características físicas de Jesus não são como as de Adão antes do pecado. Então, a sua forma física, ele vem como era naquela época os judeus. Então, ele vem ali um pouco mais baixo, a gente vê que até Isaías fala que nele não se encontra formosura, então a gente vê que fisicamente as características de Jesus são as mesmas daquela época. Legal. E o ambiente onde ele vem é totalmente diferente do ambiente em que Adão vivia quando ele foi pecado. Eu brinco lá com os jovens lá da igreja, eu falo que Jesus ele veio para jogar o jogo só que no nível hard, entendeu? Porque Adão tava mais tranquilo. Agora, Jesus, ele veio num mundo totalmente impuro, cheio de pecado, para viver uma vida sem pecado. Então, acho que eu colocaria essa resposta aí. Imagina, cara, algo puro no meio de tanta impureza, foi o que Jesus viveu, né? Na minha opinião, essas duas respostas, essas duas opções, na verdade, de resposta, elas são verdades. Por quê? Jesus, ele tinha a natureza divina por não ter pecado, ele era um Adão antes da queda, né? Então Adão não tinha pecado e Jesus veio a essa terra não tendo pecado e não pecou em momento nenhum. Só que, por você comentou da questão física, eu também atrelo a questão do pós-queda, a questão física. Jesus, ele sentia algumas coisas que o ser humano sente que não existia antes do pecado. Por exemplo, a dor. Não existia dor antes de Adão pecar. Jesus chorou, ele se comportou como um ser humano mesmo com as suas necessidades ali fisiológicas. E ele acabou sofrendo coisas, né, e sentindo na pele isso. Então, ele literalmente ele era algo puro no meio da impureza, com a natureza então de Adão antes de pecar, mas eu acredito que a parte da pós-queda está atrelada à questão física, né? Por ele estar na forma humana, ele acabou sentindo as mesmas coisas que o ser humano sente hoje, coisas que o Adão não sentia até então, quando ele fez o pecado lá no Jardim do Éden. Então, é uma resposta, meu amigo, que a lição, inclusive, não deixa essa resposta, né? É uma questão que eu queria colocar para você, para a gente conversar, para a gente discutir, porque é um assunto interessante. A lição e a Bíblia, ela está para isso, né? Talvez alguém vai perguntar isso para você no seu ambiente de trabalho, na sua escola, não sei. Mas aí você pode citar a sua opinião, é uma resposta aí que realmente que envolve muita questão pessoal aqui, a interpretação pessoal de cada um. Então é isso, cara. O Momento Hipertexto é bacana demais, eu gosto demais. E a lição trouxe aqui para vocês algumas coisas, né? Como mapa mental aí de exemplo, vir ao mundo, viver, tornar-se humano, nascer e tornar-se carne, foi o que nós conversamos aqui. Então, esse é o Momento Hipertexto, o primeiro Momento Hipertexto da lição O Verbo. Então, meu amigo, poderia fazer então a oração para finalizar o vídeo de hoje? Claro, vamos orar. Vai lá. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo dessa lição, por este Momento Hipertexto, onde podemos discutir e debater assuntos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor faça com que essa vontade de estudar a Tua Palavra seja presente em nossos dias, Senhor. E esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, galera. Então, coloque aí nos comentários que eu quero ver o que vocês acham também da palavra encarnação.